Olá, eu sou Adilson Azevedo e este é mais um Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos falar de um texto que foi usado para o sermão deste domingo, agora nesse mês de agosto. É um texto que está registrado no livro de Crônicas, no capítulo 1. Quando Salomão, uma vez ungido rei, o Senhor lhe aparece em sonho e diz a ele: pede o que você quiser e ser-lhe-á dado. E Salomão, de certa forma, surpreendeu, porque ele pediu a Deus sabedoria para julgar o povo de Israel. Ele poderia pedir riquezas, a morte dos seus inimigos, poderia pedir qualquer outra coisa, mas ele pediu sabedoria para julgar aquele povo. Salomão, no início do seu reinado, ele tinha, sobretudo, um coração de pastor, porque ele sabia que aquela nação nada mais era do que um rebanho para apacentar. E apacentar um rebanho não é fácil. É necessário muita sabedoria. É necessário sabedoria para visitar um casal que está se desentendendo. É necessário sabedoria para aconselhar uma pessoa que quer deixar a igreja, ou um filho que está em uma situação de rebelião com seu pai. Que palavras dizer? O que falar? Só Deus para dar a um pastor sabedoria nesses momentos. E Salomão sabia que ele precisava de sabedoria para julgar a Israel. Mas eu quero chamar a sua atenção que a sabedoria que foi dada a Salomão não é uma sabedoria que pertencia a ele, mas sim um dom. Um dom é uma dádiva de Deus que é dado a todo ser humano, não para serviço próprio, mas para beneficiar aos outros, para ser usado, para abençoar aos outros. É essa a finalidade dos dons. Talvez você tenha um dom e já percebeu que você tem, só que você tem tentado, quem sabe, enriquecer com esse dom, conseguir fama, reconhecimento pessoal com o dom que você tem. Não faça isso. O dom que você recebeu não foi para abençoar você mesmo, mas foi para abençoar os outros. E Salomão recebeu o dom da sabedoria, como nenhum outro na terra. Salomão tinha esse dom por inspiração. Certa vez, duas mulheres prostitutas apareceram perante ele, e elas tinham um filho, e elas disputavam de quem era o filho. Uma dizia: olha, meu senhor, nós tivemos filhos juntas, na mesma época, e o filho dessa mulher morreu. E ela pegou o meu filho vivo no leito enquanto eu dormia e tomou para si e falou que o filho é dela. E a outra dizia: não, o morto é seu filho, o vivo é que é meu filho. E naquela briga, uma falando: o morto é seu, o vivo é meu, o vivo é meu. Salomão toma uma decisão. Ele disse: já sei o que vou fazer. Me dê a criança. Ele pegou uma espada e disse assim: eu vou dividir a criança no meio. Metade para uma mãe e metade para a outra, e a questão está resolvida. Uma daquelas mulheres disse: para mim tanto faz, assim nem meu nem seu. E a outra mãe disse: ah, meu senhor, não faça isso. Eu prefiro ver o meu filho morto, vivo na mão de uma outra pessoa do que morto na minha mão. E Salomão disse: esta é a verdadeira mãe, porque só uma mãe é capaz de abrir mão para que o seu filho viva e seja feliz. Você que está me ouvindo, que é pai e é mãe, você entende o que eu estou dizendo. Nós que somos pais e mães, nós somos capazes de abrir mão dos nossos filhos, se eles forem mais felizes longe da gente, não é verdade? E Salomão, ele teve isso por inspiração. Ele sondou como que com o poder divino o coração da mãe para saber qual seria a verdadeira mãe. E o sentimento de mãe falou mais alto: eu quero meu filho vivo, ainda que eu perca. Não é verdade? Muito lindo isso, não é? Mas eu quero que você raciocine comigo que a sabedoria, ela se sustenta em 7 colunas. Observe que a sabedoria, ela estava presente com Deus antes da fundação do mundo. Nessa natureza tão cheia de detalhes, nessa criação tão cheia de coisas peculiares,
A mão de Deus estava ali criando coisas que até hoje a humanidade ainda não descobriu, ainda está para descobrir. Esta é a sabedoria que estava com Deus e que é de Deus e que vem, faz parte do Espírito de Deus na sua plenitude. E ela se sustenta em 7 colunas. Assim como uma mesa tem 4 pés, vamos dizer que cada pé da mesa seja uma coluna. Se você tirar essas colunas, essa mesa vai ao chão e perderá a sua utilidade. E a sabedoria, ela se sustenta não em 4 colunas como uma mesa, mas em 7 colunas. Talvez uma dessas colunas faltou na vida de Salomão e a sabedoria que Deus lhe deu, no fim da sua velhice, ele abandonou, indo após ídolos, indo após o pecado e errando o caminho, apesar de ser um homem sábio, que tinha sabedoria sim, mas por inspiração, não era uma sabedoria que pertencia ao seu ser. A primeira coluna que eu quero falar com você é a coluna do entendimento. Esta é uma coluna da sabedoria, o entendimento. O que é entender? É aplicar uma coisa ao fato concreto. Eu vou explicar para que você entenda. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal, que provoca câncer e uma série de doenças. Você sabe? Todo mundo sabe. Quem fuma também sabe. E por que a pessoa que fuma, apesar de saber que o cigarro causa câncer, continua fumando? Porque ela sabe, mas ela ainda não entendeu. Porque no momento em que ela entender que aquilo que ela está fazendo está lhe tirando a vida, ela vai abandonar. Eu talvez esteja falando para pessoas viciadas em drogas, em prostituição, ou talvez numa série de práticas que você já começou a perceber que essa prática está roubando a sua vida. Você está perdendo a sua família por causa dessa prática que você está constantemente nela. Mas você ainda não entendeu. No momento em que você entender, você vai ter força e vai abandonar o pecado. Esta é a primeira coluna da sabedoria, o entendimento. A segunda coluna da sabedoria é a humildade. Ora, a humildade é o melhor remédio para a rebelião e a submissão. O que é ser humilde? Ser humilde não é ser pobre e nem a falsa humildade, como aquela história daquele sujeito que dizia: eu sou tão humilde, mas tão humilde, que se eu achar alguém mais humilde do que eu mato, porque mais humilde que eu não pode ter. Isso é uma pseudo-humildade. A verdadeira humildade não é você se depreciar achando que você é um lixo. Você não é um lixo. Você é a criação de Deus. E também não é você se supervalorizar achando que você é infalível e imbatível. Não. A pessoa humilde, ela sabe quem ela é. Ela é capaz de sujeitar mesmo a uma pessoa que sabe mais do que ela. Porque o humilde, ele não precisa provar nada para ninguém. Então o sábio que se sustenta na coluna da humildade, ele não fica tentando provar que sabe. Ele espera que Deus traga a ele pessoas para ele instruir com a sua sabedoria, não é verdade? Maravilhoso. A terceira coluna da sabedoria é a contemplação. Nós, do século XXI, perdemos a capacidade de contemplar, de observar as coisas, de perceber, de analisar profundamente. Jesus muitas vezes contemplava a multidão e ele lia o que estava nos corações, simplesmente contemplando. Ora, se você simplesmente contemplar a natureza que te cerca, você vai ver que todo dia dádivas e bênçãos de Deus te são dadas. Que você tem água para beber, comida para comer, ar para respirar nos seus pulmões. E se você contemplar essas coisas, você vai começar a ter dentro de si um espírito de gratidão. Nós do século XXI, temos um espírito de reivindicação, de reclamação, não é verdade? Mas nós precisamos cultivar esse espírito de gratidão. E ele vem com essa coluna da sabedoria, que é contemplar, que é conhecer, que
que é perceber o profundo das pessoas, se sensibilizar também com as pessoas. Quando você contempla o rosto de alguém, os olhos de alguém, dizem que os olhos são a janela da alma, você consegue sentir melhor as pessoas e as necessidades delas, não é verdade? A outra coluna é a atitude. Atitude. Muitas vezes você já sabe, você já entendeu, mas falta em você a atitude. A atitude de José, por exemplo, que na casa de Potifar, como escravo, a mulher de Potifar o chama para adultério e ele diz: eu jamais farei uma coisa dessa. Nós vivemos numa época em que os crentes, eles creem, mas não agem como crentes. Eles professam uma fé até no momento da prova e se comportam de uma forma completamente diferente da sua fé. Ora, está na hora de você alinhar a sua atitude às suas crenças. Se você crê, comece a se comportar como alguém que crê. Não tenha medo do ridículo, não tenha medo da reprovação. Aquelas pessoas que te amam vão te amar da forma que você é. Seja autêntico, tome a atitude, haja da maneira que você crê. Amém? Vamos falar sobre a próxima coluna, a doação. Doação, irmãos, é uma coisa assim muito interessante. Se você quer ser uma pessoa que administra bem as suas riquezas, aprenda isso. O segredo de administrar bem aquilo que você ganha. Uma parte você tem que doar, outra parte você tem que guardar e a outra parte você tem que gastar. Porque não adianta você somente guardar e não adianta você somente doar. Dê parte, guarde parte, amém? E gaste parte, para que você desfrute os bens que Deus tem te dado. Este é o equilíbrio financeiro. E uma coluna da sabedoria é a doação. Existem pessoas que possuem conhecimento e querem levar o conhecimento à sepultura. Não, você tem que doar aquilo que você sabe. Você precisa doar o seu conhecimento e passar para outras gerações, porque você também recebeu conhecimento de graça. Dê de graça aquilo que você recebeu de graça. Aprenda a doar, porque esta é uma coluna da sabedoria. A próxima coluna é a palavra. A palavra, a própria Bíblia diz que ela é espírito. A palavra de Deus é espírito. Foi a palavra de Deus que criou o universo, porque pela palavra de Deus o universo, o cosmo, se tornou o que é hoje. Palavra. Palavras são tão importantes que, veja bem o que eu vou dizer para você. Hoje, o casamento na nossa sociedade é uma instituição falida. A nossa sociedade não comporta o casamento. Você já percebeu isso? Por isso é que o número de divórcios aumenta a cada dia. Mas eu vou dizer para você como que era o casamento na sua origem. Aqueles votos que o noivo e a noiva falam no altar, né? Prometo honrar-te, amar-te na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, e para isto eu empenho a minha honra. Pronto. Quer dizer que se ele se divorciar, ele é um homem desonrado, porque ele empenhou a sua honra no casamento. Isso é uma falsidade, uma superficialidade, vamos dizer melhor, uma superficialidade enorme. O casamento do modo semita, o judaico, ele tem uma fase do casamento que se chama a ketubah ou a ketubá, que são palavras. Palavras igual às palavras da lei, os 10 mandamentos, palavras de uma aliança. Toda a aliança é celebrada com palavras. Jesus também, ao celebrar uma aliança conosco, ele deixou palavras. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Leia lá para você ver as palavras da aliança que Deus nos chama para fazer. São palavras do reino. Isso dá uma pregação à parte. Mas a mulher, ela escrevia num papel tudo o que ela esperava do marido. Eu quero um fogão, uma geladeira, um freezer, eu quero morar numa casa de 3 cômodos, eu quero 5 filhos. Ela escrevia coisas mínimas. Aí você vai dizer, mas por que escrever coisas mínimas? Porque o casamento, ele acaba
por causa de pequenas coisas, não são por causa das grandes coisas. São as pequenas coisas que levam às grandes coisas. E o marido, da sua forma, também escrevia na Ketubá aquilo que ele queria da mulher. Eu quero comer feijão novo, afogado todo dia. É o desejo do marido. Eu quero minha camisa passada e quero que seja lavada à mão. Não gosto de camisa lavada na máquina. Poderia colocar isso na Ketuba. E tinha ali uma indenização no caso de separação. Ainda hoje existem pessoas que se casam dessa forma. Uma indenização, por exemplo, de 30 mil reais caso você se separe de mim. E quando o casal brigava, imagina uma situação. O sujeito vai perante o juiz e diz assim, eu quero me separar. Mas por quê? Não sei, o amor acabou, não sinto mais a mesma coisa pela minha esposa. Aí o sujeito virava perante o juiz e falava essas coisas. Agora imagine essa situação. O juiz perguntava assim, qual parte da Ketuba a sua esposa quebrou? Não, nenhuma, ela está cumprindo todas as palavras. Então, meu amigo, volta para sua casa e recebe a sua esposa, porque do contrário você vai ser punido com 40 chibatadas. Seja homem. Proteja, assuma a mulher que você tomou como esposa. Essa Ketuba, ela é colocada, as palavras da aliança, na sala do casal. Aliás, a casa antiga judaica só tinha um cômodo, né? Era o cômodo e o eirado, então não tinha mais onde pôr. E quando eles iam discutir, a Ketuba ficava na parede. E eles discutiam assim, você mulher não está cumprindo essa parte da Ketuba. E a mulher falava, você marido não está cumprindo essa parte da Ketuba. Eles discutiam de acordo com o acordo nupcial. Porque o casamento é isto. Ele é um acordo nupcial. E como a nossa sociedade hoje é muito superficial, as pessoas se ajuntam sem casar, tenta para ver o que vai dar, se conhecem sexualmente antes do casamento, dizem que experimentar é melhor. Olha, a realidade da sociedade hoje e responda para mim se está certo. Você sabe a resposta. Tudo isso por quê? Porque a palavra é uma coluna da sabedoria que deveria ser cultivada. A outra coluna é a inspiração. Porque a sabedoria, ela vem por inspiração. Quantos poetas aí que estão me ouvindo, compositores, sabem o que é isso? Você já escreveu coisas lindas que você nem sabe de onde veio. Por quê? Porque a inspiração é uma fagulha divina que existe dentro de nós. E a sabedoria também, ela se manifesta por inspiração. E concluindo, eu quero que você entenda que a sabedoria, ela é a cola que faz com que o Evangelho se aplique e se grude à nossa alma. Porque esse é o bem maior. Essa é a essência do Evangelho. Ele precisa penetrar no seu espírito e fazer parte da sua alma. E a sabedoria é essa cola que pega a virtude de Deus e anexa em sua alma de uma tal maneira que você nunca vai abandonar esse caminho maravilhoso que você está, não é verdade? É isso. A sabedoria tem 7 colunas. Fique bem e fique com Deus.